Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, sintomas que paralisam a vida. Estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 14 diz assim: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O quarto e último sintoma que paralisou a vida deste homem e também paralisa a vida de qualquer pessoa é a consequência do pecado. Se você reparou bem no texto, a fala de Jesus a este agora ex-paralítico revela que a consequência do seu pecado, e nós não sabemos qual foi o pecado que ele cometeu, mas a consequência é que paralisou a sua vida por 38 anos. O pecado, na verdade, ela exerce na vida de uma pessoa o que nós podemos chamar ou denominar de síndrome de Sansão. Quando você olha lá em Juízes, no capítulo 16, você vai entender o que é a síndrome de Sansão. E eu não me refiro quando Sansão, com uma queixada de jumento, matou milhares de filisteus. Não. A síndrome de Sansão foi o que o pecado gerou na vida dele. E a partir da vida de Sansão, a gente vai entender que esta síndrome, ela exerce três funções na vida de uma pessoa. Primeiro, ela aprisiona. Sansão, por brincar com o pecado, ele acabou aprisionado. Depois Sansão, por querer brincar com o pecado ali com Dalila, ele acabou cego. E por final, Sansão morre. É claro que ele amarrado naquelas colunas, conforme nós vimos, ou lemos no texto de Juízes 16, ele acaba fazendo uma oração e o seu último momento ali de esforço, de resposta de Deus, foi derrubar todas aquelas colunas. E ali diz o texto que ele matou mais filisteus quando ele estava ali amarrado, cego, do que quando estava livre. Mas a grande verdade é que ele acabou morrendo também. Você consegue entender que a síndrome do pecado, que a consequência do pecado, ela gera em nós o que chamamos de síndrome de Sansão. Ela nos aprisiona, ela nos deixa preso, ela nos cega e por final ela nos mata, ela arranca de nós a força. A gente não consegue sair de onde estamos porque o pecado ele exerce em nós esta função. Ele deixa a gente preso naquela situação. E ele deixa a gente cego, sem conseguir enxergar um palmo à nossa frente, a nossa mente, a nossa vida espiritual, em outros aspectos, fica cega totalmente. E por final, a gente experimenta a morte. Eu não me refiro apenas à morte física, mas também à morte espiritual, à morte emocional, tantas mortes antes de passar pela física que a gente experimenta por causa da consequência do pecado. Jesus identifica o que levou este homem a ter ficado paralítico. Ele diz, olha, você está curado. Jesus primeiro diz, olha, cara, você não precisa mais ficar deitado numa cama, numa maca, num chão frio por quase 40 anos. Você está curado. E aí ele diz, olha, não volte a pecar. Você percebe que Jesus, da mesma maneira que diz que ele está livre da sua doença, da sua enfermidade, da sua paralisia, diz, olha, não volte a pecar. Se Jesus tivesse falado simplesmente não peque, significava que Jesus estava dando um novo aviso, uma nova orientação para algo que ele estava possivelmente para fazer. Mas Jesus está falando, olha, não volte a pecar, o que significa que ele já tinha pecado. Não sabemos o que esse homem fez. A Bíblia não nos dá informação acerca de qual foi o pecado que o colocou nesta situação, mas sabemos que foi uma consequência do pecado. E o Senhor Jesus disse para que algo pior não lhe aconteça. Por isso é que o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, mostra que a consequência ou sintoma que leva uma pessoa na sua paralisia, seja ela espiritual, emocional,
ou a paralisia da vida é a consequência do pecado. Jesus disse, olha, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Por isso que a gente possa estar livre da síndrome de Sansão, aqui de Juízes capítulo 16. Então, amados, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa buscar fugir da consequência do pecado. Conforme eu disse, não sabemos qual pecado que este homem cometeu, mas uma coisa nós sabemos, qual foi a consequência do seu pecado. Que a gente fuja disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente, em nome de Jesus, busque força no Senhor, para que Ele venha nos livrar de todos esses sintomas. Conforme disse, 4 foram os sintomas que paralisou a vida daquele homem: o comodismo, aguardar pelo incerto, a ausência de relacionamento e a consequência do pecado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a nos livrarmos desses sintomas que paralisam a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e até a semana que vem, se Deus assim permitir.